Na luz dos orixás. A história de um guardião de Umbanda. Livro 1º. A Aventura na Carne. Autor: Manuel Lopes. Agradecimentos. Ao escrever este livro, não poderia deixar de agradecer àqueles que me apoiaram e me acompanharam nessa jornada. Em primeiro lugar, quero agradecer meus pais e memória, que sempre acreditaram em mim e me apoiaram em tudo que fiz. A minha esposa dedicada Elizabeth e meus filhos Carol e Manuel também merecem minha gratidão eterna, pois foram fundamentais para a realização deste projeto. Quero agradecer também ao meu mentor espiritual, Caboclo Mata Verde, e ao guardião Exu das 7 Encruzilhadas, por sua dedicação e apoio incondicional. E por fim, quero agradecer a todos os espíritos que sempre estiveram presentes em minha vida, me amparando e me guiando em minha jornada espiritual. Este livro é fruto do esforço conjunto de muitas pessoas e espíritos. Sem a ajuda e apoio de todos vocês, ele nunca teria sido possível. A cada palavra escrita, a cada página virada, sinto-me profundamente grato por toda a ajuda e orientação que recebi. Espero que este livro possa ajudar a inspirar e guiar outras pessoas em suas próprias jornadas espirituais. Ele é uma homenagem a todos aqueles que, assim como eu, buscam entender e se conectar com o mundo espiritual. Agradeço de coração a cada um de vocês e espero que este livro possa ser uma fonte de conhecimento e luz para todos os que o leram. Manuel Lopes. Prefácio. Este livro é uma jornada única através da vida de um guardião de Umbanda, Exu das 7 Encruzilhadas. É uma história verdadeira, contada por ele próprio em momentos de incorporação em seu médium. A narrativa é sincera e emocionante, mostrando tanto os momentos de alegria quanto os de dor e sofrimento. A decisão de dividir a história em 2 livros foi tomada para permitir uma melhor compreensão da jornada do personagem. O primeiro livro descreve sua vida no plano material, mostrando seus erros e acertos. O segundo livro conta sua experiência nas trevas, até ser resgatado por um ser de luz e levado para Aruanda, onde começou a trabalhar na Umbanda. Este livro é uma oportunidade única de entender a vida de um guardião de Umbanda e acompanhar sua jornada espiritual. É uma história que tocará o coração de todos os que lerem. Esperamos que vocês possam se conectar com a história e aprender com as lições que ela traz. O autor. Introdução. Prezado leitor, boa noite. Que possamos sempre valorizar a vida e buscar a luz em nossa jornada terrestre. Já estamos na hora de abrir a nossa gira. Hoje o trabalho será mais tranquilo, mas confesso que eu prefiro quando a situação é mais tensa, pois posso mostrar minha capacidade de trabalho e me sinto mais realizado. No entanto, é parte do nosso trabalho lidar com dias calmos e mesmo assim, eu e meus amigos guardiões da Umbanda, mantemos nosso compromisso e pontualidade aqui neste terreiro. A assistência está tranquila, com frequentadores regulares e sem grandes perturbações. Vamos começar nossos trabalhos. Os atabaques estão soando. O Ogan faz a saudação a meu povo. Salve o povo de Exu. Laroie Exu. Salve todos os Exus. Um ponto é puxado. Oxalá meu pai. Tem pena de nós, tem dó. Se a volta no mundo é grande. Seus poderes são maiores. Oxalá meu pai. Tem pena de nós, tem dó. Se a volta no mundo é grande. Seus poderes são maiores. Na sequência, mais outro ponto. Exu afirma o seu ponto aqui nesse terreiro. Exu afirma o seu ponto aqui nesse terreiro. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Exu afirma o seu ponto aqui nesse terreiro. Exu afirma o seu ponto aqui nesse terreiro. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Salve seus 7 encruzilhadas. Salve, respondem todos os membros da casa. E mais um ponto é puxado, agora em minha homenagem. Era meia-noite quando meu pai chegou. Era meia-noite quando meu pai chegou. Corre e gira, corre e gira. Vai chegar a madrugada. Salve Exu, salve Exu. Das 7 encruzilhadas.
Eu estou pronto para começar meu trabalho, preparado para incorporar no meu médium, carinhosamente chamado de burro. Pronto. Agora eu estou completamente no controle do corpo de meu médium, um burro antigo, dócil, preparado e fácil de trabalhar. Dou minha gargalhada costumeira para mostrar a todos que estou presente. Boa noite a todos. Cumprimento os presentes. Agora é hora de trabalhar, vamos chamar o restante do povo. Salve a banda. Todos respondem. Salve. Salve todos os Exus. Um por um, todos os médiuns começam a incorporar. É hora do povo de Exu tomar conta do terreiro. É hora de força e descontração. Meu cambone já está de prontidão com minha palha e meu copo de marafo. A gira começa, todos os cambones conversam com os Exus incorporados e o ambiente é descontraído. Aos poucos, a assistência começa a se consultar. Meus companheiros estão todos trabalhando e é maravilhoso ver a satisfação deles. É maravilhoso poder abrir este caminho espiritual para que todos possam ser úteis e cumprir suas obrigações. Salve todos os Exus! Vou até minha poltrona e me sento para acomodar e observar o desenrolar dos trabalhos. Observo um por um, fixando meu olhar e pensamento em cada alma dentro do terreiro, sentindo suas necessidades, dúvidas e tristezas. Como mencionei anteriormente, o trabalho hoje é muito tranquilo. Eu olho para meu cambone que está pronto e sinto a satisfação dele de estar ao meu lado. Este sentimento de ser útil é muito reconfortante. Eu gosto muito do trabalho espiritual que faço. Fico imaginando como ainda seria a minha vida, se não tivesse encontrado o caminho da lei de Umbanda. Hoje eu sou um Exu de lei. Lei de Umbanda, lei de Deus. Algumas lembranças vêm à minha mente, lembranças da minha última encarnação, momentos que marcaram intensamente minha vida, momentos de muita tristeza, rancor e ódio, mas também momentos de muito prazer e alegria. Para ser sincero, ainda hoje tenho sentimentos conflitantes em minha alma, e olha que já se passaram mais de 200 anos, desde que reencarnei na crosta pela última vez. Agora eu finalmente tenho permissão, depois de tantos anos trabalhando na Umbanda, de contar um pouco sobre minha última encarnação. Espero que minha experiência relatada a seguir possa ser útil para todos, ou quem sabe para alguns. Eu sei que cada alma encarnada tem que passar por suas próprias experiências, mas quem sabe, ao conhecer um pouco da minha história, as experiências e dificuldades que passei, possam servir para de alguma forma ajudar a tomar suas decisões. Conforme combinado anteriormente com meu cambone, vou aproveitar a tranquilidade deste dia de trabalho para contar mais um pouco da minha vida. O cambone já está a postos para fazer as anotações. Antes de continuar, quero te dizer que embora você ainda não me conheça, tenho a certeza que em breve estarei mais próximo de você. Sou Exu das 7 Encruzilhadas. Conte sempre comigo. Agora vamos iniciar nossa conversa. Salve todos os Exus! Meu passado e meus erros, Antônio Souza Camargo. Meus amigos. Pela primeira vez, recebi autorização para falar um pouco sobre minha jornada na carne. Meu nome, quando vivia na Terra, era Antônio Souza Camargo, e habitei as terras do estado de Minas Gerais, no século XVIII. Nasci em 1745, na região do Rio Doce, e neste lugar vivi praticamente minha vida inteira. Minha infância foi marcada por uma vida difícil, com muitas dificuldades, mas devo confessar que foi a melhor parte de minha vida. Tive 3 mães diferentes, e durante esta conversa irei explicar para vocês. Mesmo assim, eu sempre fui cheio de sonhos e ambições. Durante um período de minha vida, eu queria ser alguém importante e rico, e fiz de tudo para alcançar esse objetivo. Eu tive muitas paixões ao longo da minha vida, muitas mulheres, mas nunca consegui encontrar a felicidade que todos buscam. Eu errei muito, e fiz muitas pessoas sofrerem. Hoje eu reconheço. Eu era egoísta e cruel, e nunca me importei com as consequências de meus atos. Eu me tornei proprietário de terras por causa do destino, e tive muitos escravos trabalhando para mim. Fui muito rico e poderoso, mas ainda assim eu era infeliz. Confesso que eu nunca pude esquecer os erros que cometi, e as pessoas que fiz sofrer. Agora, depois de muito tempo, eu finalmente tive permissão para contar algumas passagens de minha vida.
Eu espero que minha história possa servir como uma lição para aqueles que ainda estão vivos e que possam aprender com meus erros. Eu fui um homem cheio de falhas, mas também fui um homem de sonhos e ambições. Eu espero que minha história possa inspirar outros a enxergarem os erros cometidos e aprenderem a ser melhores do que eu fui. Hoje eu não posso deixar de me arrepender de muitas coisas que fiz na minha vida. Eu fui cruel com meus escravos, tratando-os como se fossem coisas, animais e não seres humanos. Hoje eu reconheço. Eu também fiz muitas pessoas sofrerem, usando-as para alcançar meus próprios objetivos egoístas. Também posso dizer que me arrependo de nunca ter tido uma família verdadeira. Eu tive muitas amantes, muitas mulheres, lindas e fogosas, mas nunca encontrei alguém que pudesse confiar e dividir minha vida de verdade. Eu sempre senti uma solidão profunda, mesmo quando estava rodeado de pessoas. Hoje eu posso dizer que fui um solitário egoísta. Mas ao mesmo tempo eu também tenho muitas memórias felizes. Eu tive alguns amigos, nem todos leais, mas sempre tive a liberdade de fazer o que eu quisesse. Eu viajei muito e conheci muitas pessoas, algumas bem interessantes. Eu também tive a oportunidade de ver muitas coisas incríveis, como as belezas naturais das terras de Minas Gerais. Eu não posso mudar o passado, mas eu espero que minha história possa ajudar outras pessoas a aprenderem com meus erros. Eu espero que elas possam encontrar a felicidade que eu nunca consegui encontrar e que possam viver suas vidas de uma maneira mais nobre e digna do que eu vivi. Ontem eu fui Antônio Souza Camargo, um senhor de engenho. Hoje eu sou o Exu das 7 Encruzilhadas, um guardião da Umbanda. Memórias de um refúgio, a natureza e a alma. Minha infância. Primeiras lembranças. Minha infância foi marcada por dias ensolarados e uma conexão indescritível com a natureza. Eu sempre fugia de casa, como se uma força misteriosa me puxasse para aquele lugar maravilhoso, um refúgio que eu considerava meu. Eu ficava encantado com aquela paisagem de paraíso terrestre, meus sentidos pareciam se encher com as cores vivas, os cheiros intensos e os sons da vida selvagem. Era como se minha alma se fundisse com a natureza, e eu me sentia parte dela, mesmo sendo tão jovem e inexperiente. Eu não podia resistir à atração que aquela pequena parcela de terra exercia sobre mim. A relva era exuberante, as flores delicadas e as borboletas coloridas dançavam ao meu redor. As árvores frondosas formavam uma parede verde ao meu redor, e eu me sentia como se estivesse caminhando por um caminho sem fim. Eu ficava admirado com cada detalhe, os troncos escuros e rústicos, os galhos que se ramificavam e formavam as grandes copas verdes. A atmosfera daquele lugar era mística e perfumada, uma mistura de terra molhada e mato, envolta por uma neblina branca esverdeada. Tudo era de um verde brilhante e intenso, minhas roupas, meu corpo, tudo o que existia naquele lugar. Era como se eu entrasse em êxtase, meus sentidos eram invadidos pelo mundo ao meu redor, e eu me sentia inebriado, entorpecido, como se estivesse em um sonho. Eu me deitava sobre a terra quente e úmida e adormecia, meus sonhos me levavam a um mundo encantado de seres puros e inocentes, onde não existia maldade, dor ou sofrimento. Eu era uma criança de 5 anos, não tinha muito com que se preocupar. Eu sempre acordava revigorado e alegre, mas um pouco arrependido por ter deixado aquela sensação encantadora para trás. Minha mãe costumava me esperar em casa, preocupada, mas eu corria de volta para ela com um sorriso no rosto e a alma leve. Eu era uma criança feliz e inocente, e essas experiências com a natureza moldaram minha alma. Hoje eu tenho a certeza que me ajudaram muito a suportar o que o futuro me reservava. Eu nunca esqueci aquele lugar maravilhoso, e ainda me sinto atraído por ele, como se fosse uma parte de mim. Eu, depois de tudo que passei, ainda me conecto com a natureza, de uma forma profunda e espiritual, e sinto que aquele lugar encantado da minha infância sempre estará presente em minha alma. A conexão com a natureza é algo que nunca perdemos, e é uma dádiva preciosa que deve ser valorizada e protegida. É nela que encontramos paz, equilíbrio e uma sensação de pertencimento no mundo. Estas são as primeiras lembranças que brotam do interior de minha alma. São lembranças claras, iluminadas, puras e que trazem forças para poder seguir em frente descrevendo minha saga. Eternamente grato, minha mãe, minha inspiração. Tem uma pessoa que nunca esqueci e por isso quero contar um pouco sobre ela. É minha mãe de sangue. Eu sempre vou me lembrar de minha querida e amada mãe.
Ela foi a base da minha vida e o meu porto seguro. Vivíamos por volta de 1750, numa pequena vila próxima ao Rio Doce, no estado de Minas Gerais. Meus pais eram colonos, vindos de Portugal para fazer uma vida nova no Brasil. Quando chegaram, minha mãe tinha apenas 15 anos e meu pai 29 anos. Eles eram muito jovens e eu fui o único filho deles. Ó mar salgado, quanto do teu sal. São lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Minhas lembranças mais antigas são de quando eu tinha 5 anos. Minha mãe era muito doce, amável e forte. Ela sabia ler, o que naquela época era coisa rara. Ela tinha a pele branca como a lua, cabelos pretos cacheados como a noite e olhos castanhos claros. Era uma sonhadora, uma pessoa de muita fé. Eu me lembro dela sempre usando um vestido cinza escuro de algodão e uma blusa branca de linho. Ela usava um longo avental por cima da roupa para protegê-la nas atividades do dia a dia. Mamãe era minha segurança, sempre me ensinando, me nutrindo e me amando. Quando eu me machucava, era ela quem sempre me socorria, limpando e cuidando das feridas. Me lembro dela na hora de dormir, sempre contando histórias de seres encantados que viviam nas matas, me deixando seguro e tranquilo. Ela era uma verdadeira mãe, sempre presente, sempre amando e sempre cuidando de mim. Me ensinou tudo o que eu precisava saber para sobreviver e seguir em frente. Sempre guardarei essas lições no meu coração. Ela era minha rocha, minha segurança, e sempre vou amá-la por isso. Mamãe foi minha luz e minha guia durante um curto período de minha vida, mas sempre irei sentir saudades dela. Nunca mais a encontrei. Minha querida e amada mãe, você sempre será amada e lembrada. Passávamos as tardes juntos, sentado na parte externa de nossa casa, enquanto ela costurava e me contava histórias de Portugal, sua terra natal. Ela me contava sobre os campos verdes, as flores coloridas e os rios cristalinos. Contava-me sobre as dificuldades da viagem de Portugal para o Brasil, que ela e meu pai fizeram. Eu podia ver o brilho em seus olhos enquanto ela falava, e eu sabia que ela sentia saudades de sua terra natal. Ela também me ensinou sobre as tradições da nossa fé, me ensinando a rezar e a respeitar os santos. Meu pai e minha mãe eram católicos, pessoas de muita fé. Ela me ensinou sobre a importância de ser grato e de sempre ajudar os outros. Era uma pessoa muito espiritual e eu sempre admirei essa qualidade nela. Lembro-me também das noites frias de inverno, quando ela me aconchegava junto ao fogo e me contava histórias sobre os mitos e lendas da região. Eu ficava encantado com suas histórias e sempre queria ouvir mais. Minha mãe foi uma mulher incrível, uma verdadeira guerreira, que lutou contra todas as adversidades para dar a mim e a meu pai o melhor dela. Sempre será lembrada com amor e carinho. Infelizmente foi embora cedo. Lembro-me claramente do dia em que ela faleceu. Este dia ficou marcado na minha lembrança e foi o estupim de tudo que viria a acontecer comigo. Foi um dia de muita dor, um dia vermelho sangue, um dia de lágrimas. Eu prometi a mim mesmo que nunca esqueceria minha mãe e que sempre a manteria viva em minha memória. Durante séculos minhas lembranças se voltavam para ela. Eu mantenho essa promessa, fazendo questão de deixar registradas estas lembranças aqui neste papel. Mamãe, nunca te esqueci. A força da família, minhas memórias de infância na vila. Eu cresci em uma pequena vila na região do Rio Doce, em Minas Gerais, onde minha família composta por meu pai, minha mãe e eu vivíamos. Estou falando de uma época próxima ao ano de 1750, esta data me marcou bastante. Já fazia alguns anos que meus pais haviam se estabelecido naquela vila, acredito que já estavam residindo naquele local há mais de 10 anos. Como já mencionei anteriormente, meus pais vieram de Portugal para começar uma nova vida no Brasil. Minha mãe tinha 15 anos e meu pai, 29 anos quando chegaram. Minhas lembranças mais antigas são desta época, de quando eu tinha 5 anos de idade.
Meu pai era um homem sonhador e trabalhador. Ele veio de Portugal com minha mãe, trouxe poucos recursos, algumas roupas e se aventurou pelo mato junto com mamãe, até chegarem naquela região e se estabelecerem. Com o passar dos anos, conseguiu abrir um pequeno armazém que vendia de tudo. Nossa vila era muito pequena e ficava localizada num lugar afastado, onde aventureiros, novos colonos e os bandeirantes costumavam passar. Algumas tribos indígenas viviam naquela região, uma bem conhecida era dos botocudos. Na vila existiam poucas casas, todas de taipa de pilão, uma igrejinha, um pequeno estábulo e algumas plantações de milho e mandioca. Às vezes, a vila era invadida por índios e escravos foragidos. Isso criava certa confusão, mas sempre a situação era resolvida, pois muitos destes que vinham roubar na vila já eram conhecidos da população local. Não era difícil identificar um estranho no meio dos residentes. Ali todos os moradores se conheciam e se ajudavam mutuamente. No meio da mata, não muito distante de nossa vila, existia um grande quilombo, onde viviam muitos refugiados e procurados pelos senhores de engenho. Neste quilombo, a maioria dos integrantes era formada por escravos, índios e alguns ciganos fugitivos. Meu pai fazia o comércio local e também com os viajantes, comprava e vendia e aos poucos foi melhorando de vida. Minha mãe, sempre usando seu avental de algodão, estava sempre ao lado de meu pai. Eu cresci vendo meus pais trabalhando duro, lutando e economizando para conseguir os recursos necessários para nós. Com toda certeza era uma vida muito difícil. Eu aprendi muito com eles sobre perseverança e determinação. Eu também aprendi sobre a importância de ajudar os outros e sobre a importância de se manter unido como família. A família é uma coisa muito importante e muitas vezes, somente quando a perdemos sentimos a falta que faz. Minha infância foi simples, mas eu cresci rodeado de amor e apoio. Sou muito grato por ter tido essa vida e por ter pais incríveis que, além de me darem a vida, me ensinaram os primeiros valores. Nossa casa era bem pequena, tinha um único quarto, mais um cômodo que era a cozinha e onde podíamos conversar. Na frente existia um espaço maior, onde era o comércio de meus pais. Na verdade, a casa se misturava com o espaço do comércio. As paredes eram feitas de taipa de pilão, com a ajuda de um taipau, que ajudava na compactação da taipa, e as paredes internas eram feitas com pedaços de madeira cruzadas, preenchidas por taipa, aplicada com as mãos, que deixavam as paredes bem irregulares. Tudo era muito simples, bem diferente daqueles casarões, dos senhores de engenho, que começavam a surgir naquela região. Mas embora a vida fosse bem simples, eu tive a sorte de ter pais que sempre me deram muita atenção. Eu gostava muito de ficar perto do meu pai no armazém. A vida na nossa vila não era sempre fácil, especialmente devido às invasões de índios e escravos foragidos, mas nós sempre nos mantivemos unidos como família e com nossa comunidade. Meu pai sempre foi muito respeitado pela sua honestidade e trabalho duro, e minha mãe era conhecida por sua bondade e generosidade. E quando alguma pessoa estava doente, vinha procurar alguma recomendação de mamãe. Eu nunca esqueci minha infância naquele vilarejo. Posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que foi a melhor fase de minha vida. Às vezes não entendemos os desígnios de Deus, mas minha vida seria mudada radicalmente. O olhar da morte, um testemunho de dor e luta. Era uma tarde normal, daquele ano de 1750, eu e algumas crianças estávamos brincando próximo à minha casa, o chão de terra, algumas galinhas e cachorros. O dia estava quente e abafado, mas alguma coisa estava estranha naquele dia. O ar estava pesado, as pessoas caminhavam lentamente e o céu estava vermelho. Esta vermelhidão da luz refletia em todos os lugares. Eu, com meu olhar de criança, achava que a natureza tinha pintado tudo ao meu redor de vermelho. Era quase o entardecer, algumas nuvens cinzas se formavam, estava começando a escurecer. Tinha a impressão que aquele dia estava passando muito rápido, já era quase noite. Percebi aos poucos um movimento estranho, uma correria. Muitos gritos, a poeira subiu, todos corriam, algo estranho estava acontecendo. Minha mãe aos gritos me procurava, olhei e vi mamãe me chamando e correndo na minha direção. Ela parecia assustada, e eu não sabia o que estava acontecendo. Quando levantei os olhos, ela segurou em minha mão e caiu. Caiu morta, o peito perfurado por uma flecha sangrava muito, e o sangue escorria por toda sua roupa.
Olhei para os olhos dela que estavam abertos e olhavam na minha direção. Aqueles lindos olhos marrons estavam arregalados e fixos em mim. Sua roupa branca estava toda úmida, vermelha e quente. O sangue se misturava ao seu suor e à terra daquele lugar que ela tanto amava. O sangue escorria, encostei meu rosto inocente sobre o seu corpo e senti o sangue úmido e quente de mamãe. Fiquei estático. Fechei os olhos. Estava impotente, sem saber o que fazer. Na verdade, não conseguia nem pensar. Eu estava vivo, mas meu espírito havia morrido naquele instante e estava em pânico. De repente, senti uma mão enorme, forte, áspera me segurar. Era a mão de um enorme guerreiro indígena, que exalava ódio e rancor. Fui arrastado pelos cabelos por aquele ser das matas. Eu nunca mais esqueci aquele dia. O dia em que minha mãe e toda a minha aldeia foi massacrada pelos índios botocudos e alguns escravos fugitivos. Foi neste dia que começou a se escrever uma nova vida para mim, uma vida marcada pelo sofrimento, dor e luta. Foi um dia que mudou minha vida para sempre e deixou uma marca profunda em minha alma. Sinceramente, não sei se foi Deus ou o diabo quem começou a escrever este novo livro da minha vida. Eu, com meus 5 anos, inocente e puro, estava em choque. Minhas forças estavam esgotadas pela dor e pelo choque. O guerreiro me arrastou para longe da aldeia, para longe do corpo de minha mãe e dos meus amigos e familiares. Eu não sabia para onde ele estava me levando e qual seria meu destino. Fui levado para a tribo, no meio de uma mata densa, onde ele me jogou no chão e depois me trancou dentro de uma gaiola feita de bambu. Eu estava amarrado e completamente à mercê dele, sem saber o que ele iria fazer comigo. Ele falou algo em uma língua que eu não entendia e se afastou, deixando-me sozinho e aterrorizado. Fiquei nesta gaiola por horas, ouvindo os gritos e os sons que eles emitiam para festejar a destruição da minha aldeia e de minha família. Eu sabia que era um dos poucos sobreviventes e que minha vida nunca mais seria a mesma. Foi neste momento que eu percebi que minha vida havia mudado para sempre e que eu estava sozinho neste mundo. Senti com a alma em prantos, soluçando e chorando que nunca mais viria mamãe. Esse dia marcou o começo de uma longa jornada de dor, sofrimento e luta, mas também de força, coragem e determinação. O amor de uma segunda mãe, minha experiência como filho adotivo indígena. Eu era uma criança assustada com apenas 5 anos, quando fui capturado por uma tribo indígena, os botocudos. Eles me colocaram em uma gaiola, onde passei vários dias, enfraquecido e sem entender o que estava acontecendo. Os bugres me traziam comida, mas era uma comida muito estranha, horrível, não era igual à que eu estava acostumado. Sentia enjoos quando tentava comer um pouco daquele mingau que me serviam. Eu adorava a comida de minha mãe, ela cozinhava muito bem, tinha seus temperos que ela mesma plantava e cuidava, mas agora era passado. Após muitos dias preso naquela jaula, uma mulher indígena se aproximou e tentou conversar comigo. Ela lembrava muito minha mãe, embora sua pele fosse escura e bem diferente de minha mãe. Eu acho que foi o olhar dela que me trouxe aquela lembrança. Mamãe tinha uma ternura no olhar que eu não via nos demais olhares indígenas. Um dia fui solto e aquela mulher indígena me pegou nos braços e me levou para junto dos seus. Eu percebi que ela fazia tudo o que estava ao seu alcance para me alimentar e me distrair. Com o passar do tempo, eu fui me apegando a ela e às demais crianças curiosas que viviam na mesma maloca, que é como chamam as casas indígenas. Sem perceber, eu passei a fazer parte do grupo. O tempo passou e aquela mulher indígena acabou me adotando, como se eu fosse seu filho, e acabei virando mais um membro daquela tribo. Aprendi a falar algumas palavras na língua deles, aprendi algumas tradições e costumes, comecei a participar das brincadeiras e das festas tribais, passei a viver em harmonia com a natureza e a respeitar a terra. Vivia uma vida simples e aos poucos comecei a me sentir feliz, longe dos meus verdadeiros pais. Eu nunca esqueci minha família e minha vida anterior, mas eu também nunca me arrependi de ter me tornado parte daquele grupo. Com o tempo aprendi a amar aquela gente, especialmente aquela mulher indígena que cuidou de mim no pior momento de minha vida. Passei a respeitá-la, e ela se tornou minha segunda mãe. Eu fui aceito e respeitado como um deles, e isso me deu uma sensação de pertencimento, o que me animava a viver com eles.
Convivendo com o ciúme, minha história como filho adotivo da tribo indígena. Eu nunca poderia imaginar que minha vida entre os botocudos mudaria tanto. Depois de 5 anos vivendo como um membro da tribo, eu finalmente havia encontrado minha segunda família. Eu havia me tornado muito próximo de minha segunda mãe, uma indígena que havia se apegado a mim desde o momento em que fui capturado. Ela cuidava de mim como se eu fosse seu próprio filho, e eu adorava a atenção e o amor que ela me dava. Ela me apresentava para toda a tribo como se eu fosse um troféu, um presente dos deuses. No entanto, tudo mudou quando o cacique da tribo, o marido dela, começou a ficar com ciúmes da relação dela comigo. Foi ele quem me capturou e levou para a tribo, mas parecia que agora ele se sentia ameaçado pela dedicação excessiva dela em cuidar de mim. Ele havia me dado a sua esposa como um presente, mas agora parecia arrependido. Eu era uma criança branca, diferente das outras crianças. Naquela ocasião, percebi que ele estava se sentindo culpado por sua ação, talvez pensando nas consequências de sua escolha. Era evidente que ele estava lutando com suas emoções e questionando se havia tomado a decisão certa. Eu podia sentir a tensão e a incerteza em sua expressão e em sua postura. Era uma situação delicada e eu sabia que precisaria lidar com ela com cuidado. Ele discutia com ela constantemente, acusando-a de não dar atenção suficiente aos outros filhos dele e a ele próprio. Acredito que tenha se arrependido de ter me dado como presente. Eu não sabia ao certo o que fazer, já que eu era apenas uma criança de 10 anos. Eu tentava ficar fora do caminho quando eles discutiam, mas eu podia sentir a tensão crescendo entre eles. Eu não queria causar problemas para minha segunda mãe, mas eu também não queria perdê-la. Ficava preocupado em perder a pessoa que se tornará minha segunda mãe, e que eu tinha me apegado tanto. Faria tudo o que estivesse ao meu alcance para manter aquela relação de amizade, respeito e carinho. Passei a observar mais de perto a dinâmica entre minha segunda mãe e o cacique. Comecei a notar que ela realmente não estava dando muita atenção aos outros filhos e a ele, e eu entendi que isso estava causando problemas para o cacique. Para tentar melhorar aquela situação, decidi que era hora de agir, e comecei a dar mais atenção aos outros membros da tribo, especialmente aos filhos do cacique. Eu saía sempre com eles, íamos nadar no rio, ajudar na caça e brincava com todos. Eu queria mostrar ao cacique que eu não era uma ameaça para ele e que eu realmente queria fazer parte da família. Percebi que minha segunda mãe ficou feliz com minha atitude e ela começou a notar a diferença também. A tensão entre ela e o cacique aparentemente começou a diminuir e eles começaram a se falar de uma forma mais amigável novamente. Fiquei aliviado, eu não queria que minha presença causasse problemas para eles, afinal já fazia 5 anos que eu estava vivendo com eles. Com o tempo, comecei a me sentir como um filho legítimo do cacique, e tive a impressão que o sentimento era mútuo. Ele começou a me ensinar sobre a cultura, me ensinou a caçar, e eu fiquei muito feliz em poder aprender mais sobre eles. Já conseguia me comunicar de maneira mais fácil, já tinha aprendido várias palavras, eu era quase um indígena. Eu finalmente havia encontrado minha segunda família e eu estava feliz em fazer parte daquela família. Eu havia me tornado muito próximo de minha segunda mãe, e eu me sentia aceito e respeitado pelos outros membros da tribo. Tinha aprendido muito sobre a cultura e as tradições dos botocudos, e eu estava ansioso para continuar aprendendo mais. No entanto, eu logo descobri que as coisas não eram tão simples assim. Eu ainda não sabia, mas uma nova tempestade estava se aproximando de minha vida. Vendido para os ciganos, uma história de ciúme e traição. O mundo dá muitas voltas, e eu estava prestes a descobrir isso de uma maneira difícil. Eu cresci na tribo, rodeado de atenção e carinho, mas nunca imaginei que o cacique, que era o marido da minha segunda mãe e por quem eu também tinha muito respeito e certo carinho, pudesse ser tão ciumento. Ele sempre foi um líder justo e rigoroso, mas eu não sabia da intensidade do seu ciúme. A vida na tribo parecia tranquila, mas eu estava enganado. Eu não podia imaginar que minha vida seria virada de cabeça para baixo mais uma vez em questão de minutos. Mas eu estava prestes a descobrir que as coisas nem sempre são o que parecem e que o mundo pode ser uma roda gigante de surpresas e desafios. Ninguém consegue saber o que passa pelo pensamento e coração dos homens. Cada um tem suas próprias motivações, suas próprias razões para agir de certa maneira.
Algumas vezes, as ações de alguém podem parecer sem sentido ou mesmo cruéis, mas na verdade, podem ser o resultado de uma vida inteira de experiências e frustrações. Nós nunca saberemos completamente o que alguém está pensando, ou o que os levou a tomar determinadas decisões. Hoje eu sei que tudo o que podemos fazer nestas situações é tentar entender e ter empatia, e lembrar que somos humanos e cometemos erros. Eram meados do século XVIII e havia muitos ciganos vivendo no país, cada um com sua própria história e circunstâncias. Alguns eram escravos, trazidos para cá contra sua vontade para trabalhar nas fazendas e minas. Outros eram fugitivos, que haviam escapado da opressão e da intolerância em suas terras de origem. Ainda havia aqueles que eram livres, que haviam encontrado um novo lar e uma nova vida no Brasil. Muitos eram mercadores, que faziam comércio de todos os tipos, tanto legal quanto ilegal. Eles mantinham contato com os mercadores e proprietários de terras, em várias vilas de Minas Gerais, e também com alguns quilombos e tribos indígenas. Um dia, o cacique me chamou e me convidou para uma jornada para conhecer novas terras. Eu estava animado e ansioso, pois eu era apenas uma criança de 10 anos e nunca havia me afastado muito da tribo. Depois de caminharmos por algum tempo na floresta, chegamos a um lugar onde havia um acampamento de ciganos. Eles costumavam fazer trocas e comércio com a tribo. Um homem mais velho do grupo cigano se aproximou, me examinou e com alguma insistência me levou embora com eles. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu estava confuso e assustado. Então, o líder indígena me explicou que ele havia me trocado por alguns utensílios de pouco valor e que eu não era um membro da tribo dele e que seria melhor seguir meu próprio caminho. Fiquei assustado e desesperado, eu não podia acreditar que ele faria isso comigo, eu era uma criança e ele era como um segundo pai para mim. Eu tentei argumentar, mas ele não escutou, e foi embora. Com o coração partido e sem compreender os acontecimentos, deixei o lugar com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu coração doía por mais uma vez ter perdido alguém que eu considerava como uma segunda mãe, com quem havia compartilhado tantos momentos felizes. Eu havia crescido na tribo, rodeado de amor e carinho, mas agora eu estava sendo arrancado de tudo o que eu conhecia e amava. Eu me sentia traído e abandonado, e não podia acreditar que o cacique, a pessoa em quem eu confiava tanto, pudesse me fazer isso. Nunca esqueci aquela dor, eu carregaria comigo para sempre, mas eu sabia que eu tinha que seguir em frente. Perder a confiança pode ser uma dor devastadora, mas também pode ser uma lição valiosa. A mágoa pode ser intensa no momento, mas ao longo do tempo, nós aprendemos a viver com ela e a nos proteger contra futuras decepções. Aprendemos a confiar em nós mesmos e a escolher mais cuidadosamente as pessoas em quem confiamos. A dor de perder a confiança nos ensina a ser mais fortes e mais sábios, e nos permite construir relacionamentos mais saudáveis e mais significativos no futuro. Eu não sabia o que me esperava no futuro, eu tinha fé de que em algum lugar, havia uma pessoa ou um lugar que me aceitaria e me amaria novamente. Eu nunca esqueceria aquela tribo e minha segunda mãe, que por 5 anos me fez ser feliz e aliviou meus sentimentos de tristeza e mágoa. Eu fiquei agradecido por essa experiência, pois ela me permitiu crescer e aprender a ser forte e independente, foram marcas que a vida me fez, e que fortaleceram minha alma. A roda da vida gira novamente, a história de um jovem vendido para o engenho. Eu caminhei por mais de 1 ano com aquele grupo cigano, mas nunca me senti completamente à vontade entre eles. Eles eram estrangeiros nômades e naquela época, os colonos não os respeitavam e desconfiavam deles. Muitos os julgavam desonrados e os acusavam de práticas ilegais. Eles viviam sempre em movimento, nunca permanecendo por muito tempo em um único lugar, sempre aproveitando para fazer trocas e negócios. Eu era apenas uma criança, e não entendia por que eles eram tão desconfiados, mas eu sabia que minha vida estava nas mãos deles. Eu tinha medo de que eles me vendessem novamente e não tinha escolha, a não ser seguir com eles e tentar sobreviver. Eu tinha que ser forte e corajoso, pois eu sabia que a minha liberdade e futuro estavam em jogo. No Brasil, muitos eram degredados, mas em algumas pequenas vilas havia indivíduos que exerciam diversas profissões, tais como caldeireiros, ferreiros, latoeiros e ourives.
As mulheres, por sua vez, exerciam atividades ligadas à tradição da quiromancia e cartomancia, e alguns grupos realizavam o comércio de escravos. Eu era apenas mais um empregado deles, ajudando nas tarefas cotidianas. Eu trabalhava duro, mas eu sabia que eu não era livre e que eu sempre estaria na mercê deles. Mas um dia chegamos a um engenho antigo na região, e o casal dono do engenho, Coronel Benedito e Matilde, se encantaram por mim. Eles me viram e queriam me comprar a todo custo. Infelizmente, eu me senti como se estivesse sendo tratado como uma mercadoria novamente. Eles eram os donos do engenho, tinham vários escravos e empregados, mas não tinham filhos. Eles sentiam muita falta de uma criança e, como eram portugueses, acabaram se encantando com uma criança da mesma terra deles. Eu não podia acreditar que estava sendo vendido novamente, desta vez para um engenho onde provavelmente iria morar e viver como escravo. Eu sabia que minha vida nunca seria a mesma, mas nunca imaginei que um dia eu poderia me tornar um escravo. No entanto, estava determinado a sobreviver e encontrar uma maneira de escapar dessa situação. Eu nunca esqueci a dor e o sofrimento que eu havia passado, mas eu sabia que eu precisaria de toda a minha força e coragem para enfrentar o que viria pela frente. Fui morar naquele engenho com uma mistura de medo e esperança. Sabia que teria de trabalhar arduamente e enfrentar a escravidão, mas eu estava determinada a sobreviver e encontrar uma maneira de escapar daquela vida. Eu estava pronto para lutar pelo meu futuro e pela minha liberdade, mesmo que isso significasse enfrentar as adversidades e as dificuldades que viriam. Para minha surpresa, o casal de idosos me levou para a casa grande, um lugar enorme que eu nunca tinha visto antes. Era uma construção imponente, com dezenas de quartos e cômodos. Eu estava assustado e não falava nada, apenas obedecia às ordens deles. Eles chamaram Anastácia, uma escrava velha que trabalhava dentro da casa, e ordenaram que ela me desse um banho e preparasse uma refeição. Eu estava tão assustado que não conseguia falar, mas eles foram muito gentis comigo. Depois de tomar banho e ser alimentado, o casal veio conversar comigo. Eles me contaram que não tinham filhos e que o único filho deles havia morrido alguns dias após o nascimento. Eles disseram que eu teria a idade dele se ele ainda estivesse vivo. Foram muito gentis, e me disseram para não me assustar e que a partir daquele dia, eu era um convidado deles e viveria com todo o conforto. Eu não sabia o que esperar, mas eles foram incrivelmente bondosos comigo. Eles me trataram como se eu fosse parte da família, me oferecendo tudo o que eu precisava, desde uma cama confortável até roupas novas e comida deliciosa. Eles me trataram com respeito e carinho, eu nunca tinha conhecido tanta generosidade antes. Eu estava começando a me sentir em casa, mas ainda havia um medo dentro de mim. A roda da vida mais uma vez dando mais uma volta. Eu não sabia se essa volta seria positiva ou negativa e quanto tempo duraria. Minha mãe confidente, Anastácia. Eu não sabia o que esperar quando cheguei à propriedade do Coronel Benedito. Eu havia sido adquirido por ele e sua esposa, de Matilde, para ser um novo membro da família. Eu havia ficado nervoso e ansioso durante a viagem, mas assim que cheguei a vida melhorou significativamente. O casal me tratava muito bem, e não me faltava nada. Aos poucos, fui conhecendo melhor a propriedade e os hábitos da família. Eu ficava encantado com tudo que via, e me sentia grato por ter sido escolhido para fazer parte daquele lugar. Anastácia, uma escrava da propriedade, era responsável por cuidar de tarefas domésticas como preparação de refeições e manutenção de roupas. Além disso, ela desempenhava papel crucial na comunicação entre as outras escravas. Rapidamente percebi a importância dela naquele ambiente. Coronel Benedito me levava para todo lugar e fazia questão de me apresentar para todos seus amigos. Ele estava muito orgulhoso de mim, eu me sentia feliz em poder agradá-lo. De Matilde também foi muito carinhosa comigo, chegou a fazer um encontro com várias esposas de senhores de engenho da região, só para apresentar o novo membro da família. Eu estava feliz e grato por tudo o que estava acontecendo na minha vida. Eu sabia que era muito sortudo por ter sido escolhido para fazer parte daquela família tão boa. E com o passar do tempo, fui aprendendo a viver minha nova vida. Além de Anastácia, muitas outras escravas cuidavam da casa. Algumas eram bem novas, meninas moças, eu sentia pena delas por estarem ali.
Anastácia sempre foi muito solícita comigo, orientando-me e chamando minha atenção para alguns detalhes. Ela era como uma segunda mãe para mim, eu a admirava muito. O tempo passou, continuei vivendo feliz na propriedade. Anastácia passou a ser minha terceira mãe, uma mãe confidente. Eu seguia meu destino, sabendo que estava no lugar certo, rodeado de pessoas que me amavam e cuidavam de mim. A vida no engenho de açúcar, uma caminhada com o Coronel Benedito. Com o tempo comecei a gostar do Coronel Benedito. Ele era um homem de negócios, astuto e um grande produtor de açúcar. Sua propriedade, o engenho, era uma das maiores e mais prósperas na região. Quando eu tinha 12 anos, ele me permitiu acompanhá-lo enquanto ele me mostrava todos os aspectos do processo de produção de açúcar na propriedade. O engenho era composto de várias construções, incluindo a Casa Grande, onde o Coronel Benedito e sua família moravam, a senzala, onde os escravos viviam, a capela e a Casa do Engenho. A Casa do Engenho era onde todas as instalações para o preparo do açúcar estavam localizadas. Lá estava a moenda, onde a cana era moída para extrair o caldo, a garapa, as fornalhas, onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre, e a casa de purgar, onde o açúcar era branqueado e separado em açúcar mascavo, escuro, e açúcar de melhor qualidade. Eu estava muito impressionado com a escala e a completude do engenho do Coronel Benedito. Ele era realmente um líder na indústria do açúcar e era respeitado por toda a vizinhança. Ele me ensinou sobre negócios e administração aos poucos. Nunca vou esquecer as nossas caminhadas pelo engenho. Apesar de ser um homem firme e resoluto, eu sentia que ele tinha um coração bondoso. Eu acompanhava o Coronel Benedito enquanto ele supervisionava o trabalho dos escravos, que eram a força motriz do engenho. Eram eles responsáveis por colher a cana-de-açúcar e transportá-la para a moenda. Eu via a dor e a fadiga em seus rostos, mas eles trabalhavam incansavelmente, sabendo que sua sobrevivência dependia disso. Eu também podia sentir a intensidade do calor e o cheiro do açúcar queimando nas fornalhas. Era um trabalho perigoso e árduo, mas o Coronel Benedito e seus capangas eram experientes e conseguiam produzir grandes quantidades de açúcar de alta qualidade. A importância do engenho de açúcar para a economia do Brasil no século XVIII foi algo que eu também aprendi. A produção de açúcar era a principal fonte de renda para muitas regiões e um importante item de exportação para outros países. O Coronel Benedito e outros proprietários de engenhos eram vistos como homens ricos e poderosos, e sua influência política e econômica era significativa. Eu nunca esquecerei minhas caminhadas com o Coronel Benedito pelo engenho de açúcar. Ele me ensinou muito sobre negócios, administração e história, me deu uma visão valiosa sobre a vida e as condições dos escravos que trabalhavam nele. Aquele foi um período importante de minha vida e eu nunca mais esqueci seus ensinamentos. Além da produção de açúcar, muitos engenhos também possuíam destilarias para produzir a aguardente, conhecida como cachaça. A cachaça era utilizada como escambo no tráfico de negros da África, que eram vendidos como escravos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. A propriedade do engenho também incluía canaviais, pastagens e lavouras de subsistência. Na lavoura, os escravos cultivavam principalmente mandioca, milho, arroz e feijão, que eram utilizados como alimento para a população do engenho. Mas os senhores do engenho não se interessavam pelo cultivo, eles estavam mais preocupados com a produção de açúcar e cachaça. Eu comecei a entender a difícil realidade dos escravos e o impacto das plantações de açúcar na economia e na sociedade naquela época. O engenho era um lugar complexo e cheio de contradições, onde a riqueza era gerada através do trabalho forçado e a escravidão era uma prática aceita. Quando não estava com o Coronel Benedito, eu estava na cozinha conversando com Anastácia. Eu adorava ficar na cozinha, conversando com Anastácia, eu a considerava minha terceira mãe. Ela era uma mulher incrivelmente sabia e experiente, e eu aprendi muito com ela sobre culinária, mas também sobre a vida. Ela sempre me deu conselhos e me ensinou muito sobre as coisas da vida. Tenho a impressão que ela se apegou a mim, desde quando me viu chegando como ciganos. Mas o que eu mais gostava era de passar o tempo com Maria da Penha. Ela era uma menina escrava que trabalhava na cozinha junto com Anastácia. Eu comecei a me sentir atraído por mulheres, especialmente por Maria da Penha, quando eu tinha 14 anos.
Ela era incrivelmente bela e doce, e eu adorava ouvir sua risada. Eu ficava maravilhado ouvindo-a contar as histórias e causos que aconteciam no engenho. Eu passava horas conversando com Maria da Penha e aprendendo sobre a vida daquele povo sofrido que vivia na senzala. Ela me contou sobre sua família, suas raízes e suas esperanças. Eu comecei a me importar com ela e desejava que ela tivesse uma vida melhor. A verdade de que Maria da Penha era uma escrava e não tinha liberdade causava-me profunda dor. À medida que passávamos mais tempo juntos, saíamos para explorar as matas e riachos da região. Eu sentia cada vez mais uma forte atração por ela, desejando segurar sua mão e tocar seu corpo. Era uma experiência nova para mim, e com o passar do tempo nos aproximamos cada vez mais, até que acabamos deitando juntos nas matas. Maria da Penha foi minha primeira paixão e meu desejo por ela aumentava cada vez mais. Eu admirava a perfeição de seu corpo e adorava explorá-lo, sentindo o calor e o arrepio que seu toque me causava. Eu gostava de correr minhas mãos pelas suas curvas e sentir o seu corpo quente e úmido, e beijar sua boca macia e doce. As nossas escapadas se tornavam cada vez mais frequentes e todos começaram a perceber o que estava acontecendo. Viagem à Europa e o amor proibido. Eu e Maria da Penha nos tornamos amantes. Durante alguns anos, saíamos secretamente durante as tardes e noites para viver nosso amor. Anastácia, a cozinheira, era a única que sabia sobre nós e nos ajudava, encobrindo as saídas de Maria da Penha e sempre me alertando caso algo estivesse fora do normal com o Coronel Benedito e Matilde. Nós tínhamos que ser muito cuidadosos, pois qualquer suspeita poderia nos separar, mas era impossível esconder nosso romance por muito tempo. Eu estava completamente enfeitiçado por Maria da Penha e não conseguia enxergar nada além dela em minha vida. Eu passava minhas horas livres com ela, explorando a natureza da região e compartilhando nossos sonhos e desejos. Eu adorava ouvir sua risada e sentir o calor de seu corpo quando nos abraçávamos. Ela era minha paixão e eu não podia imaginar minha vida sem ela. Anastácia, a cozinheira, era a única que sabia sobre nosso romance e nos ajudava encobrindo as saídas de Maria da Penha e me alertando caso algo estivesse errado com o Coronel Benedito e Matilde. Ela sabia que o nosso amor era verdadeiro e que não deveríamos ser separados por causa das diferenças sociais entre nós. Com o passar do tempo, o que era de se esperar aconteceu. Coronel Benedito e sua mulher descobriram meu romance com Maria da Penha. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém percebesse algo estranho, mas eu não esperava que fosse tão cedo. Eles não disseram nada sobre o assunto, e eu sabia que precisava ser cuidadoso para não dar qualquer indício de que haviam descoberto nosso relacionamento. Então, continuei agindo como se nada tivesse acontecido. Quando completei meus 16 anos, eles me chamaram e disseram que eu iria para Coimbra, em Portugal, para melhorar meus estudos. Eu sabia que era uma oportunidade incrível, mas eu não podia deixar Maria da Penha para trás. Sem que eu falasse qualquer coisa, eles mandaram arrumar minhas malas e eu fui para o Rio de Janeiro, onde embarcaria para a Europa. Eu sabia que seria difícil deixar Maria da Penha, mas eu não tinha escolha. Eu tinha que ir estudar, eu não podia desobedecer às ordens do Coronel Benedito, e também seria uma oportunidade de melhorar minhas habilidades para poder voltar e lutar pelo nosso amor. Eu prometi a Maria da Penha que eu voltaria para ela assim que pudesse e que nunca a deixaria. Ela chorou muito quando me despedi dela, mas eu sabia que era a única maneira de garantir nosso futuro juntos. Eu embarquei no navio e fiquei vendo a paisagem desaparecer. Meu coração batia forte, meus pensamentos e sentimentos estavam com a Maria da Penha. Mais uma vez a dor da separação feriu minha alma. Eu sabia que seria difícil estar longe dela, mas eu estava determinado a voltar e lutar por nosso amor. A Boemia e Bordês de Coimbra. Ao chegar a Portugal, fui recebido pelos primos do coronel, que também me chamavam de primo. Eles haviam preparado tudo para que eu pudesse iniciar meus estudos de Direito Civil na universidade. Eu estava ansioso para começar essa nova etapa da minha vida. Coimbra é uma cidade de ruas estreitas, permeada pelos vestígios romanos e pelos recantos medievais. Emoldurada pelo rio Mondego, sua beleza mistura-se ao orgulho de abrigar uma das mais antigas e prestigiadas instituições de ensino da Europa, a Universidade de Coimbra.
Confesso que fiquei encantado de estar morando na terra de meus verdadeiros pais. A cidade me encantou desde o primeiro momento. Eu me senti em casa e estava ansioso para explorar tudo o que ela tinha a oferecer. Eu sabia que era uma oportunidade incrível e não podia desperdiçá-la. Enquanto eu estudava, eu pensava constantemente em Maria da Penha. Eu sentia saudades dela e do nosso amor, mas eu sabia que era o que eu precisava fazer para garantir nosso futuro juntos. Eu escrevia cartas para ela todas as semanas, mas nunca recebi nenhuma resposta. Essas cartas eram minha única esperança de ligação com a minha amada, minha forma de me sentir perto dela mesmo estando tão longe. Eu cheguei a Coimbra com grandes expectativas. Era um rapaz jovem que nunca tinha saído do Brasil e estava ansioso para conhecer novos lugares e pessoas. Logo que cheguei, fiz muitos amigos na universidade e comecei a me sentir em casa. Mas logo descobri a boêmia da cidade, os bares e os prostíbulos. Era o final do século XVIII e a cidade estava cheia de vida e diversão. Eu me encantei com tudo aquilo, com as noites de bebedeira e as aventuras com as mulheres. Cada dia eu sentia menos interesse nos estudos e mais interesse na vida noturna de Coimbra. Como meus pais adotivos, Coronel Benedito e Matilde, me enviavam muito dinheiro, eu podia aproveitar a vida sem me preocupar com dinheiro. Mas aos poucos, eu me vi caindo cada vez mais fundo. A vida de festas e prazeres começou a me consumir e eu não conseguia mais me controlar. Eu me afundei cada vez mais na esbórnia, gastando todo o dinheiro que vinha do Brasil em bebida e mulheres. As noites se tornaram dias e eu não conseguia mais me concentrar nos estudos. Eu sabia que estava perdendo tudo que tinha conquistado, mas eu não conseguia parar. Era como se eu estivesse preso em um círculo vicioso de prazer e autodestruição. Isso levou ao abandono dos meus estudos. Depois de anos de excessos, recebi uma carta do Coronel Benedito me ordenando que retornasse imediatamente ao Brasil. Mais uma vez eu estava sentindo o peso da roda da vida. Retorno ao engenho, uma história de amor e ódio. Eu estava absolutamente frustrado e doente, minha vida havia se tornado uma bagunça e eu havia perdido completamente o controle. Eu não havia conseguido concluir o curso na universidade, e havia me tornado um alcoólatra. A verdade é que eu estava profundamente envergonhado pelo fracasso que eu havia causado tanto ao Coronel Benedito quanto a Matilde. Durante os 10 anos que vivi em Coimbra, eu havia perdido completamente meu rumo e minha direção, e agora me dava conta de que eu havia perdido meus valores morais e éticos. Eu estava pensando nisso profundamente durante minha viagem de volta no navio. No entanto, mesmo que essa experiência tenha sido destrutiva para mim, eu posso dizer que culturalmente eu havia enriquecido, pois tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, culturas e religiões. Fui recebido pelo Coronel Benedito e sua esposa Matilde no porto do Rio de Janeiro, aonde eles vieram me buscar. A recepção foi fria e silenciosa, e eu senti uma clara atmosfera de tristeza, dor e desprezo por parte deles. A viagem de volta para o engenho foi quase como se estivéssemos em um velório, e durante vários dias eu não consegui ter qualquer conversa significativa com eles. Somente cumprimentos básicos como bom dia ou boa noite. A única pessoa que tentou me consolar e conversar comigo foi Anastácia, que já estava envelhecida e cansada, mas ainda assim, ela ofereceu sua amizade e apoio. Em uma das minhas conversas com Anastácia, ela me revelou uma informação surpreendente. Maria da Penha agora tinha se casado e tinha um filho. Ela não estava mais ajudando nas tarefas da casa e seu marido era o escravo Severino, um homem forte, trabalhador e da confiança do coronel. No primeiro momento eu fiquei chocado e perplexo com essa notícia. Mas logo em seguida, comecei a pensar que Maria era apenas mais uma das centenas de mulheres com quem eu já havia me deitado. A paixão que eu sentia por ela havia acabado, e agora ela não significava mais nada para mim. Aos poucos, eu comecei a me deitar com muitas das escravas do engenho, todas elas me serviam, seja por interesse ou por medo, já que eu era o filho do coronel. A velha Anastácia, como sempre, me protegia, mantendo o segredo dos meus casos amorosos para que o coronel e de Matilde não soubessem. Eu nunca mais fui procurar Maria da Penha e evitava passar pelos lugares onde ela poderia estar. Eu tinha a impressão de que meu amor por ela havia se transformado em ódio. Afinal, ela não havia me esperado e isso me causava raiva. Para mim, ela agora era apenas mais uma escrava.
A vida seguia em frente. Foi um dia como qualquer outro quando a notícia chegou. O coronel e sua esposa haviam sofrido um trágico acidente e ambos haviam falecido. Eu fiquei profundamente abalado com essa notícia, sentindo uma dor aguda no meu coração. Eu havia perdido os meus pais adotivos e agora eu teria que tomar as rédeas e continuar administrando o engenho. De filho rejeitado a dono de toda a propriedade de meus pais adotivos. Eu fui pego de surpresa novamente pela roda da vida. Um novo ciclo estava começando em minha vida e eu teria que encarar essa nova realidade e continuar em frente. Decidido a fazer a diferença. A tragédia da perda dos meus caros pais foi uma dor insuportável para mim. Eu estava mergulhado em um mar de confusão e incerteza, vivendo uma existência sem sentido, entregando-me aos prazeres vãos que as escravas me proporcionavam e desfrutando da vida luxuosa que meus pais adotivos me ofereciam. No dia em que meus pais foram colocados na terra, várias pessoas, incluindo colonos, senhores de engenho e escravos, vieram prestar suas condolências à minha família e oferecer seu apoio. O coronel Benedito e sua esposa Matilde eram muito queridos na região. Foi o padre Jacinto, que era responsável pela igreja do nosso engenho, quem presidiu os atos religiosos e ofereceu palavras de consolo para mim e para os outros membros da minha família. Eu estava me sentindo perdido e sozinho, mas decidido a ir em frente. A partir daquele dia, o padre Jacinto, que sempre havia sido uma figura distante e reservada, passou a se aproximar cada vez mais de mim. Eu havia notado que ele parecia ter um interesse especial em ajudar-me a ultrapassar os desafios que eu estava enfrentando. Além disso, comecei a receber visitas frequentes de muitos fazendeiros da região. No entanto, eu sabia que eles não estavam lá apenas para me apoiar. Eles tinham interesses próprios, e acreditavam que eu não seria capaz de levar adiante o engenho, estavam de olho na minha propriedade. Eu podia ver claramente que eles estavam tentando se aproveitar da minha situação vulnerável. No entanto, eu estava decidido a não deixar que isso acontecesse. Embora eu tenha me perdido nos últimos anos, graças ao coronel Benedito, aprendi muito sobre como lidar com pessoas desse tipo. Eu estava decidido a usar essas lições para me proteger e garantir que o meu engenho prosperasse, mesmo diante das ameaças que essas pessoas representavam. Eu convoquei os capatazes e feitores, os trabalhadores livres que serviam ao coronel Benedito, e prometi-lhes melhorias em seus salários. Eu disse a eles que acreditava que eles mereciam mais pelo seu esforço e dedicação, e que estaria disposto a fazer tudo o que pudesse para garantir que eles fossem recompensados de forma adequada. Além disso, eu aumentei o número de feitores e comecei a exigir mais dos antigos escravos. Eu desejava que eles trabalhassem mais e se esforçassem ao máximo para atender às minhas expectativas. Na Casa Grande, somente autorizei a entrada de Anastácia, o padre Jacinto e o feitor Ambrósio, que era o mais temível dos feitores. Eu os deixava entrar lá, pois confiava neles e sabia que me ajudariam a garantir que tudo estivesse funcionando corretamente. Naturalmente, também havia escravas que cuidavam da casa e aquelas que me serviam para o sexo. Eu tinha escravas que trabalhavam para manter minha casa limpa e organizada, também havia aquelas que eu usava para minhas necessidades pessoais. Eu sabia que elas me respeitavam e que sempre fariam o seu melhor para me agradar. Eu sabia que precisava tomar medidas significativas para mudar minha vida e homenagear a memória dos meus pais que já não estavam mais entre nós. Decidi dar mais significado à minha existência e trabalhar arduamente para fazer do nosso engenho uma propriedade próspera e bem-sucedida. Eu sabia que era o que eles teriam desejado e que era minha responsabilidade honrar esses desejos. Eu estava decidido a mostrar a todos ao meu redor que eu era capaz de alcançar grandes coisas, que eu poderia fazer uma diferença significativa na vida das pessoas ao meu redor e na comunidade. Eu estava pronto para enfrentar qualquer desafio e trabalhar duro para alcançar meus objetivos e honrar a memória dos meus pais, mesmo que isso significasse lutar contra as sombras que me cercavam. Punição implacável, as ordens de um senhor de escravos. Eu sabia que precisava tomar medidas drásticas para aumentar a produção de açúcar e cachaça no nosso engenho. Acreditava que o coronel, muitas vezes, era frouxo demais com os escravos e que era preciso exigir mais deles. Eu estava convencido de que era necessário implementar mudanças significativas para que pudéssemos alcançar meus objetivos de produção.
Com o apoio de Ambrósio, decidi começar a cobrar mais dos escravos e adquirir novos escravos para aumentar ainda mais a produção. Sabia que seria difícil, mas eu estava determinado a fazer o que fosse necessário para alcançar meus objetivos. Eu sabia que precisaria ser firme e exigir muito dos escravos, mas eu acreditava que era a única maneira de aumentar a produção de açúcar e cachaça no nosso engenho. No entanto, alguns dos escravos recém-chegados não estavam dispostos a se conformar com as exigências do trabalho no engenho, e infelizmente, eu me vi sem outra opção além de recorrer à utilização do tronco, que ficava localizado bem na frente da casa grande da propriedade. Esse instrumento de castigo havia sido há muito tempo deixado de lado na propriedade do coronel Benedito, mas os novos escravos eram rebeldes e começaram a influenciar os escravos mais antigos com sua atitude desafiadora. Dei ordens a Ambrósio que não tivesse piedade e que dobrasse a quantidade de açoites caso os escravos não obedecessem. Ambrósio era um cafuzo, um homem livre, descendente malê, ele era muçulmano e sabia ler, e era muito rigoroso em aplicar as penalidades. Ele não hesitava em aplicar mais chicotadas aos escravos mais relutantes e os deixavam pendurados no tronco durante a noite. Os gemidos de dor dos escravos eram ouvidos durante toda a noite. Ambrósio era muito decidido e seguia minhas ordens sem questionar. Ele era um homem rigoroso, mas eu precisava dele para garantir que os escravos obedecessem. Era um homem da minha confiança. Ele tinha a capacidade de lidar com eles de uma forma que o outro não conseguiria. Ele sabia como lidar com a relutância dos escravos e como garantir que eles obedecessem às minhas ordens. Era um homem valioso e eu confiava plenamente nele para garantir a ordem e disciplina entre os escravos. Sem que eu percebesse, cada dia mais aumentavam as penalidades e o ódio que aqueles escravos nutriam por mim. Eu me vi cada vez mais envolvido em uma luta interna, entre o meu desejo de aumentar a produção e o meu remorso pelo tratamento cruel que eu estava infligindo aos escravos. Eu não conseguia ignorar o fato de que eles eram seres humanos, mas meu orgulho e desejo de enriquecer endureciam meu coração. Eu tentava justificar minhas ações, dizendo a mim mesmo que era preciso ser duro para garantir o sucesso do engenho. Eu tentava me convencer de que aqueles escravos eram inferiores e não mereciam um tratamento melhor, mas essa mentalidade só me levava a sentir mais remorso e culpa. Padre Jacinto, o lado humano de um homem de Deus. Padre Jacinto era um homem de Deus muito dedicado, e também era um homem muito generoso. Ele passou a me visitar quase todos os dias, e sempre aproveitava para almoçar e tomar um bom vinho, enquanto eu tomava minha cachaça e fumava meu cigarro de palha. Conversávamos sobre tudo, mas muito pouco sobre religião. Acredito que ele deixava este assunto para suas missas aos domingos. Apesar de ser um religioso muito dedicado, Padre Jacinto nunca me criticou por minhas ações com os escravos ou pelas várias escravas que se deitavam comigo. Padre Jacinto sabia de tudo o que acontecia no engenho, mas nunca me fez uma crítica, pelo contrário, nos momentos em que eu começava a fraquejar, seus conselhos me encorajavam a seguir em frente. Ele sempre me lembrava dos meus pais adotivos e me dizia que eu tinha a obrigação de seguir em frente com o engenho e fazer crescer cada dia mais. Uma vez por semana eu ia até a missa na capela do engenho, e aproveitava para me confessar e me arrepender dos meus pecados. Padre Jacinto sempre era muito generoso e suas penalidades nunca foram muito severas, não passavam de uma Ave Maria e um Pai Nosso. Meus pecados sempre eram perdoados, mas eu não podia faltar com o vinho, o almoço e a ajuda financeira para a igreja. Nossos assuntos sempre eram sobre Portugal, o Papa e as contribuições às obras da igreja. Às vezes eu tinha a impressão de estar conversando com um político e não com um padre. Nunca conversamos sobre a vida particular dele e quais os motivos que o levaram a seguir a vida religiosa. Uma vez um dos fazendeiros da região me disse que ele vinha de uma família italiana muito rica e poderosa. Padre Jacinto sempre usava sua batina preta, e quando ele ia embora de minha casa, eu o chamava de urubu. As mucamas davam risadas. A preta Anastácia, que já estava em idade avançada, se divertia com minhas brincadeiras. Eu sabia que era um homem pecador, mas Padre Jacinto sempre me ajudou a aliviar meus sentimentos de culpa. Padre Jacinto era um homem de Deus, mas também era um homem de coração grande e sempre me dizia que eu era um grande homem e que iria para o céu.
Eu, sinceramente, não acreditava muito naquilo, mas fazia minha contribuição regular para a igreja, para desta forma, reservar meu lugar no céu. Vai que o padre Jacinto estivesse errado. Escolhas sombrias. Aquela manhã estava ensolarada, acordei cansado, passei a noite toda ouvindo os gemidos dos escravos que estavam no tronco. Enquanto tomava meu café, Maria da Penha entrou na sala, cabeça baixa e olhando para o chão em sinal de respeito. Eu não via Maria da Penha há muito tempo, mas ela ainda era uma mulher bonita. Ela tinha quadris largos, cintura fina e seios bonitos. Ela também tinha uma boa estatura. Eu me lembrei de quando éramos jovens e nos amávamos na relva. Chamei-a para sentar à mesa, mas ela não quis. Insisti e acabei ordenando que ela sentasse. Tentei conversar com ela, mas ela não estava para conversa. Tomei meu café, enquanto ela sentava ao meu lado na mesa em silêncio. A lembrança do nosso passado amoroso não conseguiu mudar a realidade do presente, onde ela era apenas uma escrava e eu, o seu senhor. Eu segurei firme na mão dela e levantei, tentando levá-la na direção do meu quarto. Ela hesitou, mostrou resistência, mas eu a puxei com firmeza. Ao entramos no quarto, empurrei-a na cama e comecei a rasgar sua roupa. Eu estava possuído, era uma mistura de paixão e ódio. Ela tentou se afastar, mas eu a segurei com força. Eu não podia resistir ao desejo que sentia por ela. Eu queria possuí-la completamente, sentir o seu corpo quente e macio sob o meu. A minha mente estava confusa, eu não sabia se o que eu estava fazendo era certo ou errado. Ela começou a chorar, mas eu não me importei. Eu estava alheio a tudo, exceto pela minha necessidade de possuí-la. Eu a beijei com fúria, sentindo sua boca quente e macia sob a minha. Ela se debatia debaixo de mim, mas eu não a deixei escapar. Eu queria mais, eu queria tudo dela. A minha paixão e ódio havia me levado a um lugar escuro e sombrio, e eu não sabia como voltar. Eu não sei como tudo aquilo aconteceu. Eu só sei que eu a queria desesperadamente e ela resistia. Ela chorava, implorava para que eu parasse, mas eu não conseguia. Eu usei toda a violência que pude, e ela gritava de dor enquanto eu a forçava. Eu sentia que a estava machucando, mas não conseguia parar. Eu só sabia que precisava possuí-la, mesmo que isso significasse destruir tudo o que havia entre nós. Eu a mordia, ela gemia de dor, eu a estraçalhava. Eu sabia que ela havia se deitado com outro homem, e isso me enchia de ódio. Eu queria que ela soubesse o quanto aquilo me doía, e que ela nunca mais fizesse algo assim. Eu queria que ela soubesse que eu era o único homem que ela jamais teria, e eu faria qualquer coisa para que ela sentisse isso. Aquilo já não era mais prazer, era ódio. Eu a odiava por me trair, e ao mesmo tempo eu a amava por me fazer sentir tão vivo. Eu não sei como tudo aquilo aconteceu, mas eu sei que eu nunca vou esquecer aquele momento brutal e violento que marcou nossa história para sempre. Quando terminei o ato, ela estava deitada na cama, toda marcada e machucada. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, que escorriam pelo rosto enquanto ela soluçava. Eu a olhava, sentindo-me feliz e cheio de raiva ao mesmo tempo. Ela se levantou e saiu correndo pela porta, deixando-me sozinho naquele quarto vazio e silencioso. Eu não sei o que me levou a fazer aquilo, talvez fosse a minha necessidade de controlar e possuir alguém, ou simplesmente minha falta de empatia. Mas eu sabia que aquela era a última vez que veria aquela mulher. Eu não me arrependia do que fiz, mas eu sabia que aquilo não era amor. Era algo doentio e perverso, e eu precisava mudar. Eu precisava aprender a amar de verdade, sem ferir ninguém. Passei a tarde toda pensando no que havia ocorrido. Ao anoitecer, chamei o Ambrósio, o feitor, e dei uma ordem que nunca imaginei que daria um dia. Dei ordem para que ele, junto com alguns capangas, pegasse o escravo Severino, que vivia com Maria da Penha, e o levasse para dentro da mata durante a noite. Eles deveriam castrá-lo e, em seguida, matá-lo e esquartejá-lo. Quanto ao filho dos dois, deveriam matá-lo e jogar o corpo no Rio Doce, para que nunca o encontrassem. Assim foi feito. Durante a madrugada, Ambrósio veio me confirmar que o serviço havia sido executado. Eu sabia que era necessário ser duro, mas ainda assim, uma sensação de tristeza e culpa me invadiu. Eu nunca poderia desfazer aquilo que havia sido feito. Somente o destino daria a resposta. A alma condenada.
Aquela noite eu dormi muito bem. Minha vingança havia sido realizada. Agora estava com a alma lavada. Tive uma noite maravilhosa. Ao raiar do sol, acordei ouvindo uma barulheira infernal. Levantei, me arrumei e saí para ver o que estava acontecendo. No pátio da casa grande havia uma quantidade enorme de escravos e de alguns homens livres. Gritavam, urravam e agitavam os braços. Alguns estavam armados com as ferramentas de trabalho, eram muitos. Seria uma rebelião dos escravos? Desci as escadas na frente da casa grande e fui ao encontro deles. Eu estava seguro porque os feitores estavam próximos à casa. Todos já sabiam da morte do escravo Severino e do filho da Maria da Penha. Como diz o dito popular, notícia ruim corre rápido. Ao chegar próximo ao grupo, senti uma dor violenta na cabeça. Era uma pedrada que havia me atingido. Com muita raiva virei para ver quem era o agressor. Ao virar para olhar quem havia me atingido, sem que eu tivesse tempo de reagir, um enorme negro com uma estaca de madeira nas mãos, correndo em minha direção, me atingiu no peito, bem na região do coração. A estaca atravessou meu corpo. Senti uma dor violenta e caí atordoado. Imediatamente uma turba veio em minha direção e começou a me agredir. Chutavam, esfaqueavam e furavam todo o meu corpo. Estavam sedentos de sangue. Eu já estava morto, mas sentia as dores que dilaceravam minha alma. Como era possível estar morto e ao mesmo tempo estar vendo tudo o que acontecia ao meu redor? Fiquei estático, parado ao redor do meu corpo, observando aquela massa humana estraçalhando meu corpo. Quando vi Maria da Penha e a velha Anastácia se aproximarem. Anastácia se abaixou com dificuldade e se segurou minha cabeça. Maria da Penha chorando se ajoelhou, chorava muito, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Soluçando ela sussurrava, "Por que você fez isso, Antônio? Eu nunca tinha me deitado com ninguém. O escravo Severino era somente meu amigo, cuidava de mim por ordens do coronel Benedito e da de Matilde. Mas eu sempre me guardei para você, mas você voltou atormentado de Portugal e achei melhor ficar afastada até poder contar a verdade. Você em sua loucura matou o nosso filho. Aquela criança que foi cruelmente morta e jogada no rio era o nosso filho." Eu estava morto, mas continuava a ouvir e sentir tudo o que acontecia. Ao ouvir aquelas palavras, perdi meus sentidos, minhas vistas se escureceram. Senti uma força enorme me sugando, vi sombras estranhas se movimentando ao meu redor e desfaleci de vez. Perdi tudo o que eu tinha. Minha vingança não me trouxe a paz que eu esperava, apenas deixou uma dor eterna em meu coração. Cometi um erro terrível, e agora estava pagando por ele com minha própria vida. Eu estava cego pela raiva e pelo ódio, e agora era tarde demais para mudar o que eu havia feito. Deixei minha loucura me consumir, e agora estava pagando o preço final. Tinha perdido tudo o que eu amava, e agora estava perdido para sempre. Eu havia sido consumido pelos meus próprios demônios, e agora minha alma estava condenada a vagar pelos confins do inferno. Tinha me tornado um monstro, e agora era tarde demais para voltar atrás. Como eu havia chegado a esse ponto? Como eu havia me tornado essa criatura vazia e sem alma? Eu podia sentir minha alma sendo sugada para as trevas, e sabia que nunca mais voltaria a encontrar a paz. Mas esta história não acaba aqui. Agora eu era um espírito sem corpo em outra realidade. Instituto Mata Verde. www.institutomataverde.org.br